Olá, seja bem-vindo ao Pod Brau, um podcast de histórias e negócios. Hoje estreamos nossa coluna jurídica com Fernando Antunes, advogado com mais de 10 anos de experiência e referência em assessoria jurídica consultiva e preventiva para pessoas físicas e jurídicas. Nessa série, vamos abordar temas fundamentais do mundo empresarial, como planejamento sucessório, estruturação societária e compliance. Seja bem-vindo, Fernando. Obrigado, Mara. Mais uma vez, com muito prazer e satisfação, participo aqui do programa seu, desta vez como colunista. Como colunista, você sabe que colunista, você sabe como é que funciona, né? O senhor é um host também. Então, eu não vou ficar te perguntando, eu vou aprender com você. Eu e quem essa é a ideia, né? A gente realmente conduzir conjuntamente, né, esse episódio e que possamos realmente fazer um trabalho bem bacana e trazer muita informação para quem nos assiste e para quem nos acompanha. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre planejamento sucessório, reforma tributária, questões estratégicas para a captação de investimentos, por exemplo, startups, e como que a gente pode ter uma assessoria efetiva, que cuidados e cautelas que devemos ter para que possamos ter segurança nos nossos negócios, nos nossos planejamentos, na proteção de nosso patrimônio. Então, o intuito aqui dessa nossa coluna, do episódio de hoje em especial, é trazer essas informações e abrir os olhos aí do nosso espectador para questões que muitas vezes negligenciamos no nosso dia a dia e que muitas vezes, pela correria, não nos damos conta. Então, aqui realmente espero trazer aqui muitas coisas legais aí para quem nos assiste. Então, bora começar? A gente até abordou, esse é um tema, esses, né, temas ligados ao planejamento sucessório, questões empresariais, são muitas dúvidas que o empresário tem, né? A gente precisa ter hoje uma amplitude de conhecimento para você conseguir lidar com muitas questões do dia a dia, né? Como é que você observa o empresário lidando hoje com o meio jurídico, com a parte do direito? Olha, Mara, nós percebemos que o empresário, né, quem atua nesse segmento, quem empreende, hoje é uma pessoa esclarecida. Sim. Ele corre atrás de informações, procura referências nas redes sociais e ele consegue se municiar de informações que ele já consegue muitas vezes, né, num atendimento jurídico, ele já vem já com uma certa bagagem de conhecimento, de informação, e o que muitas vezes, né, facilita o nosso trabalho, mas à medida com que a gente consegue explicar de uma maneira assim, um pouco mais clara para esse empresário como que a demanda dele pode ser resolvida, trazendo um foco mais específico para o planejamento sucessório, porque hoje está muito em voga, fala-se muito da reforma tributária. Sim. Né? Uma parte dela já foi aprovada, né, que é o IVA, né, que é o sistema tributário que instituiu o IBS e o CBS, vai trazer impacto para a construção civil, para o setor imobiliário, que o imobiliário é um dos temas mais fortes aqui, né, do teu programa, do Pod Brau, e realmente aí a gente não pode menosprezar os aspectos tributários no mercado imobiliário, né, que vai trazer novidades e nós devemos pensar em estratégias e como que a gente consegue fazer a chamada elisão fiscal, ou seja, uma estratégia lícita e eticamente falando, como que a gente consegue economizar tributos em operações imobiliárias, como compra e venda e locações, e no planejamento sucessório, né, a tendência é que se feche cada vez mais o cerco com relação à tributação, né, o ITCMD, por exemplo, Sim. E com a reforma tributária nessa parte de ITCMD, na parte também de transferência de imóveis para holdings também, que a gente tem que enfrentar o ITBI. Então, o profissional que atua na trincheira do planejamento, ele tem que estar realmente antenado o que acontece, como que estão as tramitações no Congresso Nacional para a aprovação dessa nova normativa que vem para reger, né, os planejamentos. Então, existem estratégias, existem ideias sendo desenvolvidas, né, por advogados em todo o território nacional. Eu, particularmente, participo
de grupos, networking, espécie de masterminds de profissionais especializados em planejamento sucessório, Ah, que legal. especialistas em direito societário como um todo, né? Porque o direito societário que vai trazer toda a salvação para a parte de planejamento sucessório. Então, nós estamos realmente nessa vertente, nessa linha de procurar se atualizar e trazer as soluções que o empresário precisa e demanda para planejar a sucessão do seu patrimônio, a continuidade do seu negócio, o legado de seus bens, de uma maneira que possa trazer uma eficiência tributária da melhor maneira possível. E com relação a essa distribuição dos dividendos dentro da sociedade? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Sim, esse é um dos pontos que muitas vezes acabam sendo, infelizmente, negligenciados, Maria. E não é por mal. Não é por mal, porque muitas vezes é por força de um hábito, por força de outras prioridades que acabam tendo no empresário, que muitas vezes ele não se atenta. Regras, por exemplo, hoje, né? Hoje o que se tem? A distribuição de dividendos, ela vai seguir o critério previsto no contrato social, Sim. o que está estabelecido ali. Mas muitas vezes há de convir comigo, né, Maria? Porque às vezes a dinâmica do negócio ali, 2 ou mais sócios, tem aquele cara que tem já uma linha, um veio mais de comercial, o outro já é o mais administrativo, já tem aquele sócio de serviço que gosta de botar a mão na massa, que é aquele sócio chão de fábrica que a gente fala. E é importante respeitar as peculiaridades, né, de cada um. Exatamente. E daí, formalmente, às vezes prevê-se uma distribuição igualitária dos lucros daquele negócio, daquele empreendimento, mas na prática ali, muitas vezes elas acabam entrando num consenso, porque às vezes um sócio ali acaba sendo só o sócio capitalista, que entra com os aportes de dinheiro, de recursos, e tem aquele que realmente, além de aportar recursos, conduz, é o cabeça, é o head de todo o negócio, né? É o que tem expertise. E muitas vezes convenciona-se que aquele que trabalha mais, aquele que faz mais, aquele que tem um poder gerencial e decisório maior, acaba recebendo, né, uma fatia maior dos ganhos. Sim. Mas isso é um acordo informal, um acordo de cavalheiros que se convenciona. Muitas vezes é assim, de forma Exato, de forma informal. E, infelizmente, né, nós temos verificado na Receita Federal algumas autuações pela falta de uma formalização adequada dessa distribuição desigual de lucros, porque o contrato diz uma coisa e a realidade é outra. E acaba-se tendo a interpretação que aquele valor a maior recebido, suponhamos, eu tenho direito a 50%, você 50%, dentro de uma empresa, e eu acabo recebendo 80%, e você 20%. Os 30% para a Receita Federal, como não existe uma formalização, acaba sendo interpretado como um recebimento de prolabore, remuneração pelo trabalho. E sobre isso incide imposto de renda e contribuição previdenciária. Então nós temos realmente precedentes, infelizmente, no CARF, que é o departamento administrativo que aprecia recursos e defesas, né, em relação a autuações fiscais, e acabamos, né, por vezes, tendo essas informações de que, por falta da formalização adequada, de um registro adequado, acaba tendo essas interpretações. Aquilo que não está formalizado interpreta-se como algo passível de uma tributação. Então, é possível dividir de forma diferente? É possível, é plenamente admissível. E a cautela que nós, né, sugerimos numa situação como essa, Maria, é formalizar no contrato social, prever expressamente alterar o contrato. Altera o contrato social. O contrato faz um aditivo para contemplar a previsão taxativa explícita ali, como que vai ser as regras do jogo, e uma cautela que eu sugiro também, dentro de uma situação que eu sugeriria, se eu me defrontar com uma situação como essa, é documentar isso numa ata, fazer uma reunião, uma assembleia, colocar em ata essa deliberação da distribuição desproporcional também para reforçar a formalização dessa modalidade de repartição de lucros. Arquiva na junta comercial e aí, numa possível malha fina da Receita, a gente tem como provar que aquilo foi devidamente instrumentalizado. Porque dentro de uma sociedade, muitas vezes, começa-se de uma forma e as coisas vão mudando ao longo do tempo, né? Por exemplo, como você falou, são sócios, um faz isso, outro faz aquilo, outro faz aquele outro. E consegue perceber, né,
a colocação de cada um ao longo do tempo. Aí é possível vir e fazer essa alteração, né? Exatamente. Então, esse é um dos vários aspectos que a gente pode realmente verificar que pode acontecer, situações que muitas vezes acabam ficando irregulares, mas passando pelo crivo de um pente fino de um profissional especialista na área societária, na parte consultiva, fazer essa detecção de situações irregulares e propor aos empresários formas legítimas, idôneas, que tragam assim uma previsão contratual que contemple situações futuras, se caso as mesmas venham a acontecer, a gente saiba como lidar com esses percalços, com esses desafios que podem surgir. Não esperar vir o problema Acontecer, né? e não ter, né, um norte diretivo, um norte de interpretação, porque o contrato social é um contrato padronizado, né, um contrato modelo padrão de junta comercial, mas não foi um contrato desenvolvido de maneira customizada e personalizada para aquela realidade, para aquele modelo de negócio e, sobretudo, para aquele perfil de pessoas que estão por trás do CNPJ. Porque, em última Tem muita análise, questão, né, do perfil da pessoa. entender o perfil pessoal de quem está no negócio. Realmente, então a gente tem que Tem ter que ser uma meio visão. psicólogo, então, Exatamente. advogado, é quase isso? Eu ia falar exatamente isso, entender um pouco de comportamento humano, entender de psicologia, tem que ter um pouco de conhecimento de vida também, bagagem de vivência jurídica, né? Principalmente experiência no litígio, no contencioso judicial, porque a experiência de uma advocacia que labuta na briga, na treta, né, digamos assim, entre aspas, a gente vê que situações, aquilo poderia ser Ser evitado evitado. se a gente tivesse agido de determinada forma previamente. Então eu acredito assim que a experiência na parte de contencioso, de briga judicial, nos dá assim uma expertise, uma experiência de como a gente pode prevenir situações parecidas que a gente Principalmente em questões pode ver. societárias, né? Porque, É olha, igual um casamento, Marco. é muito, É é igual um muito casamento. complexo, né? Então, guardadas as devidas proporções, é um casamento, É um praticamente. casamento. Ó, a gente tem uma pergunta aqui que a gente elaborou de pessoas, dúvidas, né? Empresas recorrem a investimentos externos para alavancar o negócio, o que não necessariamente torna esses investidores sócios, o que não necessariamente torna esses investidores sócios, né? Existem diversos modelos de investidores também. Como funcionam esses investidores externos? Como funcionam esses investidores externos? Aí a gente já vai virar a chavinha, né, do que nós estamos abordando, e é uma pergunta, assim, muito pertinente, assim, é muito Eu não sei, interessante, inclusive. né, Ah, porque realmente o que precisa, suponhamos aí uma startup que tem uma sim. ideia inovadora, né, ela starta ali um começo ali de um projeto, de uma ideia, assim, que para promover um serviço, um produto que não tem igual no mercado, né? Eles começam ali com um aporte inicial, ajuda de pai, ajuda de mãe, de amigos, né? De pessoas relacionadas de maneira informal, constitui aquele chamado bootstrapping, né? Como se fosse o aporte inicial para começar a esboçar um trabalho de desenvolvimento daquela ideia inovadora. Mas muitas vezes, para aquilo tomar corpo, ganhar substância, né? Digamos assim, né? Ganhar assim, uma projeção maior, e muitas vezes recorrer a um empréstimo bancário, muitas vezes pode se tornar muito difícil, né? Porque às vezes não tem um bom nome, não tem uma credibilidade econômica suficiente para ter uma confiança do banco para receber, e sem falar dos juros, né? Muito abusivos, né? Que acabam realmente inviabilizando, né, esse recebimento de um aporte convencional para um financiamento, para um empréstimo bancário. Aí que uma alternativa vem seriam os investidores externos, né, um investidor anjo, por exemplo, ou às vezes um fundo de investimento, uma capital venture que vem realmente, que já é uma empresa especializada em reunir pessoas físicas para reunir numerário, reunir capital para investir em segmentos promissores, né, digamos assim. Então, tanto para quem investe quanto para quem recebe esses investimentos, a segurança jurídica é de fundamental importância, né? Suponhamos, para uma startup aí que está precisando receber investimento externo, a preocupação que ela tem que ter, Mara, ela tem que
pensar numa forma que ela consiga viabilizar esse recebimento desse crédito para que amanhã ou depois, no futuro, esse investidor ele não comprometa uma fatia expressiva do capital social dessa empresa e passe a ter uma ingerência assim, muito significativa na condução dos negócios, na tomada de decisões, e acabe sendo engolida por um terceiro amanhã ou depois. Isso seria um exemplo. Necessidade também de ter garantias em relação ao investidor. Suponhamos ele vem com uma promessa, né? Vem com uma perspectiva de aportar ali 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões, né? E a startup ali, por meio de seus fundadores, né? Acaba ali já se programando para contratar terceiros, contratar outras empresas para desenvolver um software, para desenvolver um projeto aqui, contratar um marketing, contratar alguns colaboradores, né? Terceirizados, seja o que for. E amanhã ou depois o investidor resolve desistir desses aportes. E que pode acontecer, né? Pode acontecer. Deve acontecer, inclusive. Então, realmente é muito importante que quem recebe esse investimento tenha garantia, principalmente contra esses fundos de investimento, a Capital Venture principalmente, que geralmente eles já têm os contratos prontos, né? O contrato de mútuo conversível, né? Em participação societária, que a gente fala, né? Que a maior parte de modalidade de negócios, né, o mútuo conversível, né, com empréstimo, com uma promessa futura desse investidor receber uma participação societária. Será ele entra com 100 mil reais para investir numa ideia inovadora, essa ideia cresce, toma corpo, ganha espaço no mercado, né, e às vezes ali aquele capital ali de pequeno, ínfimo, irrisório dessa startup passe a valer ali, suponhamos aí, 1 milhão de reais, 10 milhões, né? E aquele aporte inicial ali de um investidor que era 100 mil, ele entra com a expectativa de amanhã ou depois, né? Ele ter uma fatia de 1 milhão de reais naquele negócio, né? É claro que é algo de extremo risco, né? É algo assim de muita incerteza, né? Investir numa ideia inovadora. Então, por isso que o trato jurídico para a gente regulamentar garantias, prazos, formas de pagamento, tem que ser muito bem sopesada, muito bem pensada, para que realmente o negócio não se desestruture, para que ele não perca a base. O investidor também, na perspectiva dele, tem que ter segurança jurídica. Ele ter, né? Porque é muito comum que essas startups, empresas de tecnologia e inovação, elas façam as chamadas rodadas, os rounds de investimento. Às vezes faz uma primeira rodada ali para captar 1 milhão de reais, às vezes ela escala num determinado patamar, para subir no outro nível, ela precisa de investidores mais pujantes, economicamente mais poderosos. E às vezes aquele primeiro investidor, né, ele pode ter a participação dele diluída frente a um terceiro que tenha mais poder de influência, mais poder financeiro que ele, e pode realmente, entre aspas, engolir ele. Então, esse investidor primitivo, ele tem que ter garantias também de que ele não vai perder espaço na parte de investimento, na parte de recebimentos futuros. Então, é preciso também que instituir regras para que ele possa dar uma anuência, por exemplo, que ele tenha garantias de quanto ele vai receber no futuro. Sim. Então, são N situações assim. E um nicho crescente esse, né? Das startups agora. São muitas soluções que se encontram, né, para várias questões, e a gente vê esse mercado das startups cada vez mais pujante. E é necessário, desde o início, né, eles já se resguardarem de... Desde o início, todas as etapas, desde ali as conversas iniciais até a assinatura, fechamento do contrato, há etapas igual um processo de fusão e aquisição de empresas, as M&As, né? Sim. No caso. Tem que começar com um memorando de entendimentos, né? Um protocolo de intenções, troca de minutas, fazer a chamada due diligence, fazer uma investigação, né? Se aquela empresa ali, se as pessoas diretamente envolvidas com esse negócio não tem problemas fiscais, tributários, não tem problemas contratuais. Uma coisa assim que é muito importante, Mara, que a gente não pode perder de vista e muitas vezes, infelizmente, acaba sendo despercebido,
é que às vezes aquela startup começou de maneira informal, recebendo dinheiro, aportes de pessoas muito próximas dos fundadores. Pai e mãe que entram com dinheiro, primo, tio, tia. E muitas vezes eles acabam tendo um compromisso financeiro de ressarcir essas pessoas que ajudaram inicialmente. Sim. E daí o investidor ele tem que investigar isso. Poxa, será que existiram pessoas antes de mim que de maneira informal, de maneira assim, muitas vezes não documentada, não assumiram um compromisso com a startup antes de mim? Porque se um dia o negócio crescer e essa startup tiver capital para remunerar, será que eu não vou ser passado para trás? Então, E é isso possível isso, a startup receber algumas ajudas no início, e aí, de repente, ela consegue um investidor, e lá na frente, quem ajudou a questionar? Exatamente. E isso pode ser tipo uma barreira para inviabilizar aquilo que o investidor quer, que é a liquidez, né? A liquidez e receber. Porque entrar com dinheiro para um negócio totalmente incerto, né? Por mais inovadora, por mais que haja um otimismo no desenvolvimento daquela ideia, é algo de extremo risco. E para compensar esse extremo risco, tem que ter realmente o mínimo assim, de meios segurança para para poder. receber. Vamos falar sobre planejamento sucessório, né? Está intimamente ligado aí aos aspectos societários, né, de muitas empresas, que envolve a estruturação da transição do controle e da gestão empresarial. Explica para a gente como é que são esses aspectos e esse planejamento aí. Olha, isso é uma questão muitas vezes delicada, Mara. É a passagem de bastão, né, do patriarca, matriarca para os herdeiros, né, para os filhos, netos, né, algumas vezes. A gente tem que ter um entendimento assim de proximidade com essas pessoas e saber, né, dos herdeiros, quem que tem realmente mais vocação para conduzir o negócio, do pai e da mãe, porque isso é muito mais sentido no âmbito rural. Sim. Rural, às vezes, um casal de produtores tem 3, 4, 5 filhos e cada um bem direcionado numa carreira, um é médico, outro engenheiro, outro advogado, outro resolve ser empresário. Às vezes aquele filho não quer saber de trabalhar também, quer levar uma vida, né, Tranquila, quando tranquila. pode. E isso, né? Então lidar com essa miscigenação, né, de personalidades, Sim. entender realmente quem que vai ter condições de conduzir aquele negócio ali numa sucessão e quem que realmente vai ficar mais paralelo, né? Quem que vai ficar mais, digamos assim, à margem do negócio. A gente tem que pensar formas realmente de ter meritocracia pro herdeiro que vai tomar a frente depois do falecimento do pai ou da mãe, né? E estabelecer formas com que o herdeiro, que não vai ter muito envolvimento, ele não tenha o direito à legítima, né, da herança dele prejudicada. A gente tem que ter muita cautela com isso, Mário. Né? É claro que, por lei, né, quem tem patrimônio, até 50% ele pode dispor de maneira gratuita a quem ele quiser. Metade do patrimônio. A outra metade é a chamada legítima, que é resguardada, né, aos herdeiros e até mesmo ao cônjuge, né, em relação aos bens particulares, né, se não for regime de casamento, de separação de bens ou comunhão universal, né, o cônjuge acaba sendo herdeiro, né, inclusive tem um projeto de lei que realmente quer tirar o cônjuge na qualidade de herdeiro, né, para colocar como herdeiros necessários os descendentes e os ascendentes. Então, a gente está caminhando, assim, para uma mudança de paradigma na parte de sucessão com relação à herança. Está ganhando forma, Margaret, está ganhando, sim, cada vez mais força a ideia das famílias planejarem a sucessão, assim, de tal forma que aquela ideia de negociar a herança de pessoa viva vai acabando perdendo um pouco essa força. Chamado Pacta de Corvina, né, que a gente fala, né? Então existe assim precedentes judiciais, tem um julgamento lá do STJ, né, de 2014, não me lembro qual ministro que tomou a frente dessa decisão, que foi relator, mas esse mesmo ministro está coordenando o projeto de lei para alterar o Código Civil, né, para trazer mais flexibilidade para os planejamentos sucessórios. Né? Então, a holding familiar entra como uma forma de planejamento sucessório, outras formas também acabam entrando também em paralelo com a holding,
Então, a gente está caminhando para uma flexibilização maior, né, com relação ao trabalho da herança, sabe? Então, a gente está realmente vendo, assim, probabilidades, perspectivas de que possa ter uma flexibilidade maior no trato da questão da sucessão patrimonial, né? Uma alteração do Código Civil que está para surgir, né, é a possibilidade, né, de quem vai se casar ou quem vai constituir uma união estável, por meio de uma escritura pública ou por meio de um pacto antenupcial, os cônjuges renunciarem entre si a qualidade de herdeiros um do outro. Existe essa proposta. Já existe isso. Tem uma proposta já. E isso facilita muito, né? Para que não haja problemas depois, né? Porque Exato. é um processo, já é difícil por conta da perda, né? Sim. E aí tem todo o processo que envolve irmãos de gente que aparece, né? E aquilo vira uma bola de neve, briga. E se você vê que é possível antecipar isso para que as coisas fiquem mais claras, é sensacional. É muito bacana mesmo. É claro que isso não vai evitar também uma discussão ali de amanhã ou Sim. depois, né? Mas já fica mais claro, né? Já Porque é fica, com diferente, porque certeza. a pessoa já não está mais ali. Então, ela já não tem mais como falar, né? Então, muitas vezes, se antes ela consegue instruir, direcionar e ver formas, né, do negócio que ela tem, da propriedade, ou de, né, ter a continuidade, né? Sim. Que também é difícil hoje, muitas vezes, é quem vai, né? Quem vai suceder, né? Quem será essa pessoa? Muito bem, já estamos aí quase, olha, encerrando já. O que vamos falar aqui sobre as regras de ouro? O que são essas regras de ouro dentro da distribuição de bens? Regras de ouro nós podemos entender como estratégias jurídicas, estratégias societárias que podem impactar na economia de tributos em relação ao inventário. Então, nós temos diversas formas de trabalhar, né, a retirada do patrimônio da pessoa física e a transferência para a holding, e depois, numa segunda etapa, fazer essa doação para os herdeiros. Então, nós temos aí alguns mecanismos assim muito eficazes que podem trazer uma economia, uma eficiência fiscal muito significativa. E isso também acaba impactando, Mara, em relação a quem tem imóveis alugados. Sim. Então, a reforma tributária, né, ela tem assim alterações com relação, né, à nova tributação que vai incidir, que é o IBS e o CBS. Nós não tínhamos isso. Nós vamos passar a ter que pagar IBS e CBS, né, Mas que beleza. dependendo do preenchimento de certos requisitos, vai ser cobrado. Então, a alíquota do IBS e CBS está em 28%. Nossa. 28%. Mas existem previsões legais na própria reforma tributária, de como que a gente pode economizar o IBS e o CBS e até mesmo anular essa cobrança. Uhum. Então, por mais que o Estado esteja fazendo um cerco fechado, né, impondo cada vez mais tributos, né, o IBS e o CBS, em particular, para quem atua na construção civil, para quem atua no mercado imobiliário, vai poder ter algumas brechas, algumas saídas, algumas sacadas, digamos, entre aspas, que podem eventualmente até anular, zerar essa tributação. Daí no próximo episódio eu conto como isso pode ser feito. Já fiquei até curiosa como é que funcionam essas regras, como que a gente consegue, né, driblar. E as brechas, elas são muito importantes quando a gente tem conhecimento delas. Exatamente. Muito bem, então teremos esse assunto no próximo episódio. Vou falar um pouquinho, trazendo um pouquinho aí também, como você já falou um pouco sobre o mercado imobiliário, né? A gente está trazendo várias informações sobre o mercado imobiliário nessa temporada no Pod Brown, então você vai contribuir muito com a gente agora, começando a sua coluna. Seja muito bem-vindo. Obrigado, conte sempre conosco. E para você que ficou até agora, muito obrigada. Esse foi o episódio da coluna do Pod Brown, a coluna jurídica. Você encontra todos os nossos conteúdos nas plataformas digitais. Então vai lá, se inscreve no YouTube. No YouTube você encontra o conteúdo na íntegra. Temos também o nosso site www.marabrown.com.br. No Instagram você acompanha
os nossos cortes e lá no Spotify você ouve na íntegra esse episódio. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, conta pra gente, dá um like, manda para alguém, que a gente faz tudo aqui com muito carinho para você receber um conteúdo de qualidade aí na sua casa. Muito obrigada e até a próxima. Tchau!